Paz do Senhor para os irmãos, amém? Deus abençoe os irmãos, podem sentar-se. Nós vamos dar continuidade. Nós entramos na semana passada no Evangelho de Marcos. E vamos continuar nessa noite, mas mesmo sentado, eu quero que você feche os seus olhos, amém? Nós vamos orar ao Senhor também mais uma vez. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha ministrar ao nosso coração, amém? Porque o nosso mestre por excelência, nosso mestre maior e melhor é o Espírito Santo. A gente faz a nossa parte e ele faz a obra linda e maravilhosa que só ele pode fazer, amém? Pai, em nome de Jesus, te louvamos mais uma vez por essa noite, porque o teu Espírito é o vento que sopra onde quer. É Ele quem nos traz, quem nos leva, quem nos faz congregar. É Ele quem promove o nosso ajuntamento, Senhor. É Ele quem toca os corações. E pedimos-te que, nesta noite, Ele também, que nos ensina todas as coisas, que Ele possa, nesta noite, mais uma vez, ministrar ao nosso coração. E que a Tua palavra, através do ensino dela, Senhor, que essa palavra revelada, ela possa, Senhor, trabalhar em nós e nos tornar homens e mulheres melhores. E que nessa noite o Teu Espírito Santo venha, Deus, nos visitar e venha fazer aquilo que quiser fazer. E nos faça crescer através do estudo da Tua palavra. Nós oramos-te, abençoa cada aluno que já está aqui, aqueles que porventura estão chegando ainda, que sejam trazidos debaixo do Teu poder. E que nós sejamos somente um canal, e que qualquer interferência que não seja do Teu Espírito seja jogada por terra agora, em nome de Jesus, e que todo o nosso pensamento seja trazido cativo à presença de Jesus. Em nome dele, amém e amém. Amém? Bom, nós vamos dar continuidade ao estudo de Marcos que começamos na semana passada. Nós ministramos na semana passada e terminamos Mateus, até porque explicamos que a nossa proposta como matéria, que é dada bimestralmente, a gente tem um tempo reduzido, né? Então, nós temos 8 encontros, 8 aulas. Então, a gente estuda, né, as ideias gerais, né? Nós não temos tempo para ministrar capítulo por capítulo, porque isso não seria possível, né? Mas as ideias gerais do livro a gente procura passar para vocês. Até porque, para a gente entender melhor cada livro que a gente lê, a gente precisa entender a ideia geral. Até porque a gente tem falado sempre, batido nessa tecla. Cada escritor, quando foi usado por Deus, na inspiração do Espírito Santo, para escrever esse ou aquele livro, Deus ele manteve nesse escritor as habilidades dele, né? E Deus manteve nele as peculiaridades que cada escritor tem. E o Espírito Santo faz a obra, que inspirou, né? Mas o Espírito Santo, cada escritor tem a sua característica. Todo mundo está entendendo isso, amém, irmão? Por isso que a gente tem um livro, um conjunto de 66 livros, né? Escrito num período de mais ou menos 1.600 anos, escrito mais ou menos por 40 autores, e a gente tem um grupo de autores que não se conheciam, porque viveram em épocas diferentes, em situações diferentes, mas cada um desses autores, desse escritor, ele apontou para a pessoa central da Bíblia. E a pessoa central da Bíblia é Jesus Cristo. Amém? A gente não pode esquecer que o centro da Bíblia é Jesus. E cada escritor, mesmo sem conhecer um ao outro, todos eles, num processo, num período de tempo de 1.600 anos, eles apontaram unicamente para Jesus. Porque, de acordo com a Escritura, tudo converge nele. Tudo é para ele, por meio dele, para a glória. Você pode aplaudir a ele por isso? Amém? Então, a gente tem Marcos, né? Mateus, ele tinha uma proposta de apresentar Jesus como Messias, porque o público-alvo de Mateus eram os judeus, né? Ele é um evangelista de discurso, um cara bom no discurso, nas parábolas. Ele relata as parábolas de Jesus. Mateus é um evangelho com um conteúdo riquíssimo de discurso do reino, discurso do Sermão da Montanha,
E nós já explicamos isso aqui na semana passada. Marcos tem uma outra proposta, totalmente diferente à proposta de Mateus. Enquanto Mateus tem 27 capítulos, Marcos só tem 16, né? Marcos é curto, grosso e sucinto. Por quê? Porque a proposta de Marcos era outra. Marcos ele escreveu para os romanos. O romano era um povo da prática, né? A gente às vezes isso é engraçado que isso é visto no ser humano. A própria igreja, nós como igreja, isso a gente vê todo dia isso. O colégio apostólico também era assim. O colégio apostólico com 12 homens, nenhum dos 12 eram iguais. Cada um tinha uma peculiaridade diferente. A igreja é assim, tem manso, tem brabo, tem sangue quente, né? Tem carne de pescoço, mas não é assim? Mas a todos esses Jesus ama. Talvez se eu e você estivesse no lugar de Jesus, quando Jesus chamou 12 homens meio doidos para serem seus discípulos e posteriormente apóstolos, talvez se eu estivesse no lugar, eu não chamaria. Mas fala sério, não vou chamar esse trem aí, ainda não, né? Chamar um trem desse aí, carne de pescoço, um era cético, o outro era, né, amigo do dinheiro, né, que era Judas, né? Às vezes a gente pensa assim, não, mas Judas, pastora, Judas traiu porque ele se decepcionou com Jesus. É verdade. Em parte, isso é uma verdade, porque, na verdade, Judas, ele de certa forma, ele representava a expectativa de todos os seres humanos na época em que Jesus viveu, né? Então, ele era uma figura dessa expectativa, de que vai chegar um cara que vai nos libertar do jugo do Império Romano. Pô, fala sério, tantos anos de escravidão, né? Aí vai chegar um cara, uau, o cara se diz Messias, nossa, uhul, é esse, como diz o jovem, né? Uhul, né? Assim que os jovens falam, né? Quer dizer, o cara chegou num pedaço, é ele que vai nos libertar. Aí ele foi descobrindo no processo do tempo, o cara, fala sério, esse cara aí não pode ser Messias coisa nenhuma. O cara é um pobre coitado, não tem ouro nem prata, não tem dinheiro, não tem nada, não tem onde ele fica falando umas palavras de maluco, ele fica dizendo que a Japuza tem Covid, que ele não tem onde reclinar a cabeça, né? Então eu fico imaginando a cabeça de Judas. O cara andava com ele, e ele, não, eu vou andar com o cara porque o cara é fera, ó, esse cara aí sou eu, Roberto Carlos nem existia ainda lá, né? Mas esse cara sou eu, né? Por quê, né? Porque ele vai resolver nosso problema aqui, a gente está debaixo de um jugo, a gente paga tributo, né, altíssimo, ele vai, ele que é a nossa esperança. Aí o processo do tempo mostrou o contrário. Não pode ser esse cara aí. Aí, quer dizer, um cara frustrado, decepcionado, o que o cara faz? Vou vender ele, porque pelo menos vou ter dinheiro, né? Eu estou brincando aqui, parafraseando, mas a gente pensa, mas coitado de Judas. Na verdade, ele era um homem que se frustrou pela situação de Jesus, pelo que Jesus ensinava e pregava. Ele achou, não só ele, mas eles achavam, todos eles, que Jesus fosse o Messias, guerreiro salvador. Porque, na perspectiva messiânica, o Messias era um guerreiro, né? Não sei se os irmãos já ouviram falar nisso, né? Mas quem era o Messias na perspectiva judaica? Era um guerreiro poderoso. Aí esse Messias que dizia que era Deus, o cara nasce. Era um pé de chinelo, nasce numa manjedoura, não tinha nem beira, não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha nada, nada. Era sustentado por umas mulheres lá no colégio apostólico que botava dinheiro e já estava lá, lembra disso? Para poder ele fazer a obra, né? As mulheres o sustentavam, porque a gente pensa assim, não, mas a obra não precisa de dinheiro, não, mas a gente pode fazer sem dízimo, sem oferta. Fala sério, você merece uma coça, hein? Se você acha que a obra tem que fazer sem dinheiro, sem oferta, você vai ver de quê? De brisa. Né? Deus não precisa do teu dinheiro. Ih, Jesus, não vou entrar nesse negócio, não. Já começou, eu quero entrar em Marcos, já estou falando outra coisa. Deixa o canto eu quieto no meu canto, Senhor, fala sério. Mas a verdade é que Judas, ele representava todas as pessoas da época, porque ele acreditava num cara que na cabeça dele resolveria todos os problemas do judeu. Não é assim com a gente às vezes? Pô, chegou aquele pastor vai resolver o problema de toda a igreja. O pastor não resolve o problema de igreja, quem resolve é o Senhor. Aquele presidente vai resolver o problema todo da nação. O presidente não resolve o problema da nação, quem resolve é o Senhor. Não é verdade? A gente coloca expectativa no homem, como os discípulos e o povo colocou nos dias de Jesus. Vai chegar um Messias poderoso, braço forte, poderoso, vai pegar nas armas, vai defender a gente, vai botar o Império Romano no chinelo e a gente vai poder gritar, uhul, somos vitoriosos.
E não aconteceu nada disso. Porque eles não gritaram uhul, né? Choraram e tiveram que acreditar num cara que não tinha arma para guerrear, não fez revolução pelas armas, mas conseguiu mudar a história, dividiu a história da humanidade apenas com uma arma chamada amor. Você pode aplaudir a ele por isso? A maior revolução não é a revolução das armas, mas é a revolução do amor. Por que você acha que Jesus conseguiu levar 12 homens meio malucos, seguram a mensagem daquele cara? Vinde após mim, os farei pescadores de homens. Esse cara está maluco. Ele passa, chama, manda o povo. Como é que esses que estão indo atrás dele, é tudo doido. Estão indo, né? Aí eu pergunto a vocês, para os céticos, nós já estudamos isso. Quem lembra do livro que nós lemos no seminário? Mais que um carpinteiro. Quem lembra desse livro? Lembra? Né? Quem leu esse livro, vai lembrar disso. Para os céticos que negam a ressurreição de Jesus, né, a gente vai pensar, Jesus ressuscitou nada, isso aí é coisa de maluco, os crentes que contam esse negócio, eles que falam esse negócio de ressurreição. A gente vai pensar o seguinte, por que será que 12 homens que andaram com Jesus, que foram chamados de malucos, mas depois da morte de Jesus, esses homens continuaram contando a mesma história? Será que eles eram tão malucos assim? Se esse homem chamado Jesus não tivesse ressuscitado, eles continuariam contando uma história de uma coisa que eles não viram? É só a gente pensar, né? Mas isso aí é matéria para quando chegar a hora, vocês vão estudar, vocês vão ler Mais que um Carpinteiro. Lindo, né? Lindo, né? Não dá para negar, quem lê, não dá para ter dúvida de mais nada depois. Bom, vamos lá, vamos voltar para Marcos. Bom, Marcos tem uma outra visão. Marcos não apresenta Jesus como um homem do discurso nem da palavra. Marcos apresenta Jesus como um boi, vou usar essa expressão boi, um servo trabalhador, aquele servo que trabalha. O cara tem que ter ação, é o cara que mais age, né? Ele é o homem da ação. Marcos não está interessado em falar de discurso, ele não está interessado em falar de palavra bonita, então ele não apresenta não tem genealogia. Por quê? Aí a gente vai... coisas que Lucas narrou, Mateus narrou e João narrou, Marcos omitiu. Por que será que Marcos omitiu essas coisas? As omissões de Marcos são propositais. Ele omitiu de propósito. Por quê? Porque a proposta dele era outra. Por exemplo, Mateus apresenta uma genealogia que a gente já mostrou aqui. A gente mostrou por A mais B, lindo aquela história, né? A gente mostrou por A mais B em Mateus que ele conseguiu provar que durante 600 anos o trono de Davi ficou vazio. Não tinha ninguém capaz de subir ao trono. E esse homem estava sendo aguardado para subir ao trono de Davi, como herdeiro legítimo do trono dele, era Jesus Cristo. Então, Mateus, ele prova isso. Marcos não está interessado em genealogia, sabe por quê? Porque um servo não precisa de genealogia. Para que um escravo, um servo tem de genealogia? Quem é que vai se importar com a genealogia de um escravo? Escravo não precisa de genealogia, o escravo só trabalha. Ele tem mais é que servir e olha lá, ó, vai lá, trabalha, rala e se vire. Então, a proposta de Marcos é outra. Marcos está entendendo, eu quero apresentar... Por que ele está preocupado em apresentar Jesus como servo? Porque o evangelho de Marcos é o evangelho da ação. E o romano gostava de ação. Lembra que a gente falou semana retrasada? Que para eu apresentar uma mensagem a alguém, se eu não souber descer na realidade dessa pessoa, eu não consigo apresentar essa mensagem. Se eu vou evangelizar um médico, eu posso evangelizar da mesma maneira que eu vou evangelizar o meu vizinho, que não é médico? Está entendendo o que eu estou dizendo? Eu não estou dizendo, veja bem, eu não estou dizendo que você tenha que vender a mensagem para ganhar ninguém. Não estou falando isso não, tá? A gente não pode cair no erro da teologia liberal. Eu não vou entrar nesse leque, porque se a gente for entrar na história, isso vai demorar muito. Mas a gente não pode cair no erro da teologia liberal, que quando a teologia liberal surgiu, eu vou só dar um parênteses aqui, de repente você nunca ouviu, ou quem já ouviu, às vezes ouviu, mas não sabe o que é. Quando a teologia liberal surgiu no mundo,
na história da humanidade e que, infelizmente, ela perpetua até hoje, dentro de muitos segmentos evangélicos, ela surgiu por quê? Porque ela surgiu depois do iluminismo. O que é o iluminismo? A era da razão, né? Onde os filósofos iluministas apareceram, né? Onde a fé foi questionada, pela primeira vez a fé foi questionada. Até então a fé era dogmática, era só da Igreja Católica, né? Aí o iluminismo botou isso para fora, vamos questionar. Bom, aí começou o questionamento da fé, e os filósofos foram surgindo no período do iluminismo, né? Então, esse período de iluminismo durou mais ou menos uns 100 anos, né? Bom, por aí, né? Vou arredondar, nos chutou mais ou menos uns 100 anos, praticamente um século. E dentro desse processo, né, foi o avanço da ciência, o avanço do conhecimento, entre aspas, né? E quando chegou, olha só, no finalzinho desse processo do iluminismo, aí surge a teologia liberal, implode. Por quê? Porque o período do conhecimento, onde os homens cultos, né, os homens cultos estavam em voga, em moda, muita cultura, né, porque o período do iluminismo ele é caracterizado pela questão do conhecimento da cultura, onde os filósofos surgem no pedaço, né? É uma fase que a gente estuda na área da filosofia. Então, veja bem, os filósofos do iluminismo, a cultura. Aí, quer dizer, essa cultura, ela questionou a fé. Para a gente pensar um pouquinho, ela questionou a fé. Fala sério, vocês acreditam em nascimento virginal de Maria? Vocês acreditam que Adão e Eva nasceram lá, negócio que Deus mexeu uma terrinha e fez um boneco lá e surgiu o homem e a mulher? Eu estou abrindo esse leque para a gente entender que esse ranço até hoje existe dentro das igrejas se a gente não vigiar. Não é verdade? Né? Quer dizer, aí, olha só, aí, por causa desses questionamentos em relação à fé, por causa da cultura e do período do iluminismo, a teologia liberal ela surgiu num pedaço para fazer o quê? Detalhe, ela surge para dizer o seguinte, não dá para a gente acreditar na Bíblia, nessas carochinhas todas, de carochinha, porque nós temos muita gente culta. As pessoas cultas não vão acreditar nesse negócio de nascimento virginal de Maria, então vamos negar tudo, negar que Jesus nasceu de Maria, vamos negar isso, vamos negar aquilo, vamos negar aquilo. Vamos reinterpretar a Escritura. E essa reinterpretação da Escritura é a teologia liberal. A Bíblia não é aceita do jeito que é. Na visão da teologia liberal, a Escritura tem que ser reinterpretada para que as pessoas cultas possam aceitá-la. Está todo mundo entendendo? Então, a gente observa o quê? Esse ranço, até hoje, existe dentro das igrejas, se a gente não vigiar, ele entra. Não é? A Bíblia, ela é o que é. Ou você acredita nela assim, pela fé, ou você vai negar. Porque você não consegue entender. Não, Maria veio de Jesus. Não, mas você tem que explicar pela razão. Como é que uma virgem pode gerar um filho? Ela não teve varão nenhum, ela nunca teve homem. Como é que ela vai gerar? Porque a gente sabe que no processo natural, para ter um filho tem que ter coito, que é relação sexual. Aí, essa Bíblia de vocês aí diz que a mulher teve um filho fruto do Espírito Santo. Vocês são malucos, vocês são tudo doidos, como é que pode? Isso aí tem que ter uma explicação lógica. Não tem lógica, porque isso é fé. Não é? Mas isso é fé. Não tem explicação na lógica. Ou você crê ou você não crê. Então, se você não crê, rasga e joga fora. Até porque, para você abraçar o Cristo, você só abraça pela fé. Primeiro, pelo que a Escritura diz dele, não é verdade? E depois é fé. Porque eu não estava lá há 2000 anos atrás, quando ele morreu na cruz, eu estava lá? Eu não estava. Mas eu creio que ele morreu primeiro. Primeiro, detalhe, ele morreu porque está escrito aqui. E segundo, porque a segunda razão pela qual eu creio que ele morreu é porque essa morte é uma realidade que transformou a minha vida. Aí entra aquilo que a gente estuda na questão da lógica, né? Contra fatos não há argumentos. Você pode falar que o dom de língua não existe. Você pode dizer que não existe. Mas eu experimentei, estou dando um exemplo. Então, eu vivi. Eu sou maluca porque eu experimentei. O fato de você não experimentar não quer dizer que ele não é real. Está claro isso? O fato de você não acreditar em Deus não quer dizer que ele não exista. O fato de você não ter uma experiência com Cristo transformador não quer dizer que eu não tenha tido.
Eu tive a minha. Se você não teve, é problema seu. Busca a Deus, você pode ter também. Então, eu creio em Jesus por quê? Primeiro, porque essa Escritura diz. Segundo, porque Ele é transformador. E se Ele é transformador, Ele é vivo. Amém? Ele é vivo. Mas Confúcio existiu, fulano existiu, não sei o que existiu, mas morreu, todo mundo morreu, ficou morto. O único que morreu, ressuscitou, foi ele. Então, eu posso dizer que ele morreu, mas ele ressuscitou. E porque ressuscitou, ele transformou em viver. Essa razão é a razão pelo qual 12 homens que foram chamados de maluco continuaram pregando o evangelho, e esse evangelho chegou até mim, até você. Porque o cara não morreu, ficou na tumba. Ele morreu e ressuscitou. Então, essa ressurreição provocou mudança na vida desses homens de tal maneira que não tinham como eles dizer o contrário. O cara transformou a minha vida. Não é? O Evangelho, ele é transformador. Se essa transformação não chegou ainda na vida de alguém, mas não é verdade? Eu tenho que questionar isso. Mas que evangelho não transformou a vida da pessoa? Não, mas estou na igreja há 40 anos. E aí? Não é? Ele tem que transformar. E transformar não quer dizer que você vai ser 100% perfeito. Porque perfeito só quando você chegar no céu, tá? Mas que ele transforma. Você pode aplaudir a ele, irmão, por isso? Aí Marcos vai dizer assim, não tem genealogia em Marcos, porque Marcos apresenta Jesus como servo, tá? Os romanos não estavam interessados em palavras. Romano não é povo de palavra, ele é povo de ação. Ele escreve para os romanos e estava interessado na ação. Então, ele vai contar a ação do servo. Né? Veja bem, tem uma palavra em Marcos que aparece mais de 40 vezes. É a palavra imediatamente. A gente vai observar, imediatamente. Aparece muitas vezes, mais de 40. Imediatamente Jesus não sei o quê. Imediatamente o cego foi embora. Imediatamente ele foi curado. Imediatamente ele se levantou. Por que ele apresenta? Porque o servo tem que fazer as coisas rápidas. Então, você vai observar que Marcos, se você ler o Evangelho com calma, você vai observar várias vezes essa expressão, imediatamente, e os derivados dela. E logo após ele foi. E logo após ele foi curado. E logo depois ele foi embora. E logo depois ele chegou. É tudo muito rápido, porque ele está apresentando um homem de ação. E por que ele prega, ele quer apresentar um homem de ação? Porque ele prega para os gentios romanos que se converteram. Gentios romanos, ele escreve para romanos que se converteram. E quando uma pessoa se convertia naquele contexto do mundo bíblico, qual a primeira coisa que ele enfrentava? Perseguição. Isso aí é verdadeiro. Né? Se converteu naquele contexto, é perseguição na certa. Né? Porque vem perseguição. Você imagina os discípulos de Jesus, a perseguição que enfrentaram. O apóstolo Paulo, quando se converteu. E os que seguiam Paulo, aqueles que andavam com Paulo, a perseguição que viria, porque Paulo perseguiu os judeus, né, perseguiu os cristãos. Então, quer dizer, é botar a cabeça a prêmio. Aceitou Jesus e a cabeça está a prêmio. Você pode observar que todas as epístolas neotestamentárias, que são as epístolas do Novo Testamento, todas elas, sem exceções, têm como pano de fundo perseguições. Tiago é assim. Essa semana eu estava dando uma aula na carta de Tiago, uma pessoa perguntou, mas por que Tiago fala do uso da língua? Por que ele vai falar da língua e fala da questão do pobre e do rico? Um aluno perguntou da questão do pobre e do rico na carta. Né? Porque, quando você vai estudar a fundo, os leitores de Tiago, a quem a carta foi endereçada, 80% dos leitores de Tiago eram pobres, 20% de ricos. E aí, desigualdade social, a gente pensa que só existe no Brasil, né? Já existia lá, né? 80% dos leitores eram pobres. Pobres, mas, pastor, mas pobre por quê? Não tinha emprego para eles? Não tinha por causa da perseguição. O Império Romano confiscava tudo e fechava a porta de emprego para quem era crente, para quem era cristão. Então, viver com Jesus, a gente acha que a gente tem perseguição, que a gente passa perseguição, é porque a gente não para se colocar no lugar deles. A gente tem nossas lutas, é verdade, nossas batalhas, nossa dificuldade.
Mas perseguição, como os primeiros cristãos enfrentavam, a gente não chega nem perto. Tem emprego para mim aí? Não. Você é cristão? Tem não. Ou você nega o seu Jesus, aí eu vou dar emprego para você. Se você não negar, não tem emprego para você, não. Tá? E muitos morriam mesmo porque não negavam. E outros viravam a casaca porque na hora do sufoco não aguentava o tranco e... Ah, não, eu vou ficar, não. Eu vou dizer que eu não quero Jesus, não, porque não aguento mais esse sofrimento. Ó, você pode observar, se você ler todas as epístolas neotestamentárias, tanto as epístolas gerais como as epístolas paulinas, pano de fundo ali é perseguição, a maioria delas. Tem algumas exceções, mas a maioria é perseguição. Tiago, perseguição. Hebreus tem perseguição. As epístolas paulinas têm muita heresia no meio. Você vai observar as lutas todas que os primeiros cristãos enfrentavam. Então, a gente precisa pensar que nós ainda somos beneficiados, mesmo em meio às nossas lutas. Amém, irmão? Você pode aplaudir a ele por isso? Bom, veja bem. Ó, a gente vai observar aqui as omissões de Marco. Ó, não tem genealogia. Quem se interessaria pela genealogia de um servo, de um escravo? Ninguém. Não tem a visita aos magos que Mateus tem. Sabe por quê? Porque a visita aos magos, ela representa homenagem. Eles receberam presentes, né? Eles levaram presente para homenagear, uma forma de homenagear Jesus quando Jesus nasceu, porque os presentes que os magos levaram em Mateus, que estão registrados em Mateus, eles estão ali registrados para mostrar o quê? Uma confirmação, né, do selo real, de que Jesus era realmente o rei. Tanto que ele recebe presentes reais, né? Os caras vão visitá-lo e levam ouro, incenso e mirra, apontando para o tríplice ministério de Jesus: ouro, incenso e mirra, né? Profeta, sacerdote, rei. Veja bem, Marcos não tem visita dos magos, porque um servo, como é que um servo vai ser homenageado? O servo não recebe homenagens. Para a gente pensar que todas as omissões em Marcos, elas são propositais, tá? Veja bem, não tem sermão da montanha em Marcos. Não tem sermão da montanha. Para quê? Não tem discurso. Um servo não precisa fazer discurso, um servo só trabalha. É o burro de carga, né? O boi trabalhador, né? Então, Marcos, ele quer apresentar Jesus dessa forma, tá? Não tem leis, porque um servo não está preocupado com leis. Ele é aquele que trabalha, né? Como é que tem leis, né? Ele não cita profeta, Marcos não cita profeta. Só com apenas uma citação no primeiro capítulo somente. Por quê? Porque não vai citar profeta para falar de um servo, né? Isso é interessante, ó. Em Mateus, Jesus é tratado com títulos divinos. Observa só. Mateus, o Evangelho, em Mateus ele é tratado de Senhor, ele é tratado de Deus, ele é tratado de rei, Mateus, mas Marcos não. Marcos usa muito a expressão mestre. Interessante, né? A gente vê o seguinte: cada evangelista, com o seu propósito em escrever o Evangelho, ao escrever, ele vai falar da vida de Jesus, mas de uma forma que o seu público-alvo alcançasse e pudesse ser atingido, né? Que a gente vem falando já algumas aulas atrás. O propósito do escritor não anula a inspiração do Espírito Santo. Às vezes tem gente que não, porque o Espírito Santo escreveu, porque não sei o quê, a pessoa escreveu com esse propósito assim, então foi só o homem que escreveu. Não, isso é muito usado pela Igreja Católica, né? Não, foi só o homem que escreveu. Quer dizer, não é um livro qualquer, foi o homem que escreveu, porque a palavra do Papa né, eles creem na infalibilidade papal, né? Então, veja bem, o Espírito Santo, ele não anulou a personalidade de ninguém, nem a sua, nem a minha, nem a deles. Eles foram usados por Deus para escrever, mas a personalidade de cada um foi mantida íntegra. Todo mundo está entendendo isso? Amém, irmãos? Amém? Então, veja bem, isso aqui é bonito, né? Eu acho isso bonito, sabe por quê? Porque eu e você não fomos fabricados em série. Você é você, eu sou eu. Você tem o seu jeitão de ser, a pastora Marlete tem o jeitão dela, né? Pedro tinha um jeitão de ser de meio, né?
Pega a mão, matar, corta a orelha do cara, epa, bota a tua espada na bainha, se eu quisesse, eu poderia pedir legiões, e o pai enviaria, pode botar a tua espada na bainha. Pedro achava que tinha que ser tudo pela guerra, até que o Espírito Santo trabalhou nele, e ele se tornou aquele cara maravilhoso do sermão do Pentecostes, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Então, a gente observa que cada um tem um jeito de ser, mas Deus usa cada um do jeito que cada um é. Amém? Não queira ser o outro, e não precisa imitar o outro, porque Deus vai te usar do jeito que você é. O grande problema do crente é querer imitar o outro, né? Não, eu vou imitar, vamos fazer assim, vamos fazer aquele irmão prega lá no fogo e não sei o que, eu vou imitar ele também. Meu filho, você é você tem que deixar Deus te usar do jeito que você é. Amém, irmãos? Amém? Porque o cristão, eu sempre falo isso, o cristão precisa ter duas identidades, duas. Quais são as duas identidades do cristão? Primeiro, ele tem que ter identidade de Cristo. Você tem que ter identidade de Cristo. Você não é de Cristo? Se você é branco, preto, índio, mameluco, amarelo, alemão, francês, você é de Cristo? Você é de Jesus? Essa é a sua identidade. É essa a identidade de Cristo, né? Eu tenho uma identidade em que eu sou cristão. É essa a identidade que nos une. Porque a gente tem diferenças humanas, não temos? Mas nós temos uma identidade em Cristo. E a outra identidade que você tem que ter é a sua identidade ministerial. O seu ministério é único. Não é verdade, né? Deus usa a pastora Marlete de uma forma única. Deus usa a minha vida de uma forma, usa o irmão ali de uma forma única. Cada um de vocês é usado por Deus de uma forma única. Deus não é Joe. Ele é 100, é 1000, mas não é Joe. Sabe por quê? Porque ele sabe que no corpo dele, ele precisa de cada um de nós. Precisa de mim, precisa dela, precisa do irmão ali, precisa da irmã, precisa da irmã. Ah, mas eu não sei orar igual o pastor Marlete. Mas você não tem que orar igual o pastor Marlete, você não é a pastora Marlete. Ah, mas eu não sei orar igual a pastora Rosane. Mas você não tem que orar igual a pastora Rosane, mas você não é eu. Uma vez, irmão, assim, pastor, eu queria tanto ministrar a ceia, igual a senhora ministra na igreja. Mas você não tem que ministrar a ceia como eu. Você tem que ministrar a ceia do jeito que o Senhor mandou você fazer. Quando você for fazer, se Deus te deixar. Não tem que ser como eu. A maneira como Deus me usa para ministrar a ceia é única, é só eu e Deus. Então, não tem que ser, não é verdade? Não tem que ser. É você e o Senhor. Cada um de nós tem uma identidade, tanto em Cristo quanto ministerial. Amém, irmãos? Amém? Bom, vamos lá. Essa expressão, ela aparece mais de 40 vezes, a expressão imediatamente. Então, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha agora na apostila de vocês, página 5, eu acho que na minha 5, não sei se de vocês vai dar 5 aí também. Vamos lá? Para Marcos, Jesus é o Salvador poderoso, tá? Para Marcos, ele apresenta Jesus como o Salvador poderoso. O Evangelho de Marcos é um evangelho cheio de ação, mas não é um evangelho cheio de palavras, né? Jesus ele é apresentado em Marcos como um grande conquistador, tá? Aquele conquistador da tempestade, dos demônios, conquistador das enfermidades, da morte. Vamos lá agora para a apostila. Aqui está marcando página 6 na minha. Vamos lá? Bom, é 7? Sim. Em Marcos, Jesus é apresentado como um grande conquistador, tá? Aquele que conquista a tempestade, conquista os demônios, aquele que conquista as enfermidades, conquista a morte. Lembra do episódio de Marcos, do homem, logo no início do Evangelho de Marcos, aquele homem endemoniado que vivia nos sepulcros? Todo mundo lembra desse episódio? Todo mundo lembra? O endemoniado que vivia nos sepulcros, né? Ele vivia no sepulcro, ninguém, né, conseguia subjugá-lo, ele vivia em cadeias, né, no sepulcro. Aí Jesus, quando a gente lê o texto, esse endemoniado, ele se ajoelha diante de Jesus, chama Jesus de quê? Lembra disso? Ele faz uma declaração diante de Jesus e reconhece que Jesus era Deus, mesmo ele estando um homem endemoniado ali. Quer dizer, o demônio tem que se submeter a Cristo. Marcos vai apresentar um Cristo conquistador, um Cristo que conquistava até os demônios. A preocupação de Marcos é apresentar um Cristo, um Jesus que servia, mas um Jesus poderoso nas obras, porque o romano não gostava muito de discurso, era um povo prático. Está claro até aí? Então, vamos lá.
A visão geral de Marcos, mais ou menos de 65 a 70, mais ou menos, que o Evangelho deve ter sido escrito, ou 50. Eu sempre falo para os irmãos que a data da escrita do Evangelho sempre é uma data aproximada. A gente nunca tem como saber uma data exata, sempre é aproximada. Talvez de 65 a 70, ou talvez de 50 a 70, que ele tenha sido escrito. Por quê? Porque crê-se que Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito. E os demais foram... Marcos, no caso, vem ser fonte. E, ao que tudo indica, Pedro, que era assim, que chamava até Marcos de filho, a gente vai observar na epístola dele, ele chama Marcos de meu filho. E a gente subentende que Pedro deu uma assessoria a Marcos. E muita coisa de Pedro, Marcos colocou em seu evangelho. Né? Então, o primeiro evangelho a ser escrito, ao que tudo indica, foi o evangelho de Marcos. Ele serviu de fonte. Tá? Então, vamos lá. Qual o propósito do evangelho de Marcos? Alguém pode ler para mim um propósito? Da página 6 ou 7? É 7, né? Pode ler, por favor. Para Marcos, vou repetir. Jesus, o Rei Salvador, é o próprio Evangelho. Marcos prova que Jesus é o Filho de Deus, não por declarar que ele veio à Terra, mas pelo que ele realizou entre os homens. Lembra? Olha a diferença, né? Mateus priorizava os discursos, né? Marcos, ele priorizava a ação. Então, para Marcos, na visão, né, de Marcos, Jesus ele não era o Salvador pelo que ele falava, mas pelo que ele fazia. Então, as obras de Jesus testificavam que ele era o servo, o Salvador, né, o Filho de Deus entre os homens na terra, através das obras. Aí eu perguntei uma vez a alguém, nós somos conhecidos pelo que fazemos ou pelo que falamos? E aí? Pelo que fazemos ou pelo que falamos? Hã? Pelo que fazemos? E aí, Rose? Nós somos conhecidos pelo que fazemos ou pelo que falamos? Ah, sim. Nós somos conhecidos pelas duas coisas, pelo que falamos e pelo que fazemos. Né? A vida do cristão, a minha, a sua, o discurso não pode estar desassociado da ação. A gente, às vezes, fala muita coisa, mas não vive. E vice-versa, né? Então, a gente precisa pensar um pouquinho nisso, a nossa vida como cristão. Né? Quando eu digo que para Marcos, porque o público-alvo dele era o romano, ele apresentou o Jesus que fazia para ele, por causa do contexto dele. Né? Então, ele precisava, porque se fosse só um discurso bonito, o romano não acreditaria, não aceitaria. Né? Aquilo que a gente falou nas aulas anteriores. Né? A mensagem que eu levo, eu vou apresentar essa mensagem dependendo de quem eu quero alcançar. Desde que eu não desvirtuo essa mensagem para comprar ninguém. Eu vou abrir esse parênteses aqui. Eu não posso descer o nível da palavra de Deus só porque eu quero comprar alguém, entre aspas, com o Evangelho. A palavra de Deus é o que é, eu não posso mudar isso aqui. Ah, mas eu não concordo com isso aqui. Bom, isso é problema seu, você não concorda, mas é isso aqui. Né? Até porque você não tem poder para convencer ninguém, nem eu, nem você. Às vezes a gente quer convencer, não, porque eu estou certo, você está errado, é assim. Eu não convenço ninguém. Quem convence é o Espírito Santo, amém, irmãos? Amém? Eu apenas apresento o Evangelho, mas eu não tenho poder de convencer ninguém. O grande problema nosso, agora eu vou abrir um leque aqui, é que muitas vezes o nosso discurso de pregação do Evangelho, ele é desassociado da nossa vida.
Aí a gente quer pregar bonito, mas a vida fala outra coisa. Aí, como diz a linguagem aí, deu ruim. Não é verdade? Aí dá ruim. Porque, caraca, mas ser crente igual aquela pessoa, fala sério, não quero ser crente assim, não. Fulano não paga ninguém, fulano não sei o quê. Veja bem, irmão, vou abrir um leque aqui, vou até aproveitar esse momento do... Porque eu particularmente, eu bato muito nessa tecla. Isso aqui é eu, tá? Marlete, pastora, me conhece há mais de 20 anos. Eu sou chata nessa tecla, a questão do caráter. Por quê? Porque eu herdei isso da minha mãe. Eu costumo dizer que a minha família era muito pobre, pobre de maré de si. Então, minha mãe deixou nada para mim, não teve nada para deixar, em termos de bens. Mas dos 8 filhos que a minha mãe teve, o legado do caráter ela passou para todo mundo. Isso aí, você que nasceu, você vai lá e você vai devolver o que nasceu. Então, eu bato nessa... Porque quando eu conheci o Evangelho, eu aprendi que o Jesus, que era o meu amigo que me salvou, ele trabalhava no caráter das pessoas, e trabalha até hoje, só a gente deixar. E caráter é uma questão que é formatado no nosso lar. Mas, mesmo que não tenha sido formatado no lar, por alguma razão da família desestruturada, Jesus transforma e conserta depois, porque ele era carpinteiro, ele conserta caráter. Amém, irmãos? Se Jesus não consertar o cabo, ninguém mais conserta. Você concorda comigo? Ah, pastor, eu quero não tem jeito. Jesus já entrou na história para consertar? Ah, Jesus entrou, então não tem jeito. Se Jesus não consertou, não tem mais jeito. Só Jesus conserta. Mas não é? E mesmo assim, se Jesus deixar, né? Porque se a pessoa deixar, tem gente que não deixa. Não, porque não faz obra, mas você não deixou, cara. Como é que ele vai fazer obra na tua vida? Se não deixar? Ah, meu Deus, não sei o que minha vida... Ih, caramba, eu não vou entrar em Marcos, vou dar mais Marcos. Daqui a pouco eu não estou dando... Meu Senhor da glória, né? Então, a gente precisa parar para pensar nisso. Eu preciso olhar dentro de nós para rever isso aí, né? E eu não estou dizendo que, numa situação da vida, do difícil da vida, a gente não possa dever. Eu estou abrindo esse leque aqui, tá? Porque até eu estou sujeita a isso. Uma pessoa um cristão honesto, que perde emprego, ele vai dever ou não vai? Ele vai porque ele perdeu o emprego. Eu vivi essa situação, ela sabe disso. Mas eu não estou dizendo, veja bem, não estou dizendo que isso vai caracterizar o mau caráter. O que caracteriza o mau caráter, seja homem ou mulher, seja crente ou não é uma situação circunstancial. Isso não caracteriza mau caráter de ninguém. O que caracteriza o mau caráter de um ser humano é o que ele faz sempre. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A pessoa faz isso, passa 20 anos, 30 anos, 40 anos, está fazendo a mesma coisa. Então, isso aí, eu vou antenar, tem alguma coisa errada. Porque não é possível que o cabo está nessa situação e isso aí a pessoa nunca deixou Deus trabalhar, porque eu duvido que se Jesus entrar na história de alguém, não mude essa história. Eu não estou dizendo de mudar, no sentido que vai ficar rico da noite para o dia, eu não estou falando de riqueza, não. Eu estou falando, a maior riqueza que eu e você podemos ter é um caráter transformado para a glória dele. Porque você pode ter o dinheiro que for, mas você não vai para o céu se não tiver caráter transformado. Não vai, você não vai levar dinheiro para o caixão, para o céu. Não vai. Ah, pastora, mas eu não... Aí o outro lado da moeda também é verdadeiro, né? Ih, meu Deus do céu. Deixa eu ir embora. Né? O outro lado da moeda também é verdadeiro, né? Porque, pastor, mas não, eu vou dizer... Mas é porque o dinheiro, né? Não, o dinheiro é muito ruim, eu não gosto de dinheiro. Você merece uma coça. Você não quer, não, dá para mim que eu gosto. Mas não é verdade, né? Dinheiro é muito bom, só não pode deixar você se sujar. Está antenado? É muito bom para você desfrutar. Porque você não vai levar nada para o caixão, não. Você vai morrer. Até porque nesse... meu Deus, não quero entrar em escatologia agora, não. Até porque nesse contexto que a gente vive, minha filha, nós estamos vivendo pelas beiradas. Então, a gente que gosta de, né, fica acumulando muito, cuidado com o que você acumula. Porque Jesus diz que onde tiver o seu tesouro, ou vice-versa, estará o seu coração. Você não vai levar nada para lá, vai ficar tudo aí. Então, vamos pensar como a gente vive. Eu gosto, quando eu faço sepultamento, eu faço com aquela tristeza no coração, até porque a gente para o pastor, ela sabe disso, aí eu falo, Senhor, isso é tão difícil de fazer, dar uma palavra numa hora tão difícil. Mas eu lembro que sempre que eu tenho a oportunidade de fazer um sepultamento, chorando ou não chorando, eu sempre falo, o importante não é o tempo que a pessoa viveu, é como você viveu. Você pode viver 100 anos, 90, 80, 40, 35, 15, é como você vive. Porque o que vai deixar marcado aqui é como a pessoa viveu.
Então, eu tenho que saber viver da melhor maneira possível, né, para deixar uma marca positiva, para não fazer como aquele rei do Antigo Testamento, que morreu sem deixar legado, porque ninguém queria saber do cara. Então, a gente precisa viver, lembrar disso aí. Mas vamos voltar para Marcos, senão não sai de Marcos hoje. Bom, Marcos, a gente falou que ele apresentou Jesus como homem da ação. Para o romano, Jesus tinha que mostrar que era. Então, Marcos se preocupou, vou mostrar o lado do cara, ele trabalhando, que ele é o servo que trabalha. Porque o romano só creria dessa forma. Caso contrário, não creria. Né? Então, a gente sempre tem falado isso aqui. Eu vou apresentar uma mensagem sem me vender. Mas eu tenho que conhecer o coração daquela pessoa. Caramba, como é que eu vou entrar naquele terreno? Para poder entender. Não, essa linguagem aqui, se eu usar, eu não vou conseguir conquistar aquela pessoa. Né? Então, a gente precisa pedir a Deus sabedoria e estratégia. Tá? E veja bem, e jamais vender a mensagem da palavra, adulterar a mensagem, só porque a gente quer ganhar a favor de ninguém, né? E a gente não precisa fazer isso. Então, veja bem, o público-alvo de Marcos eram os romanos, né? Os gentios romanos, página 8, que sofriam perseguição por serem cristãos, né? Então, o propósito dele era exatamente esse público, atender às necessidades dos gentios convertidos. A autoria, né? A gente chama de Marcos, mas, na verdade, todos os indícios do autor são para João Marcos. João Marcos é aquele companheiro de Paulo de viagem, né, que Paulo briga com Barnabé por ele. Existe uma briga numa das viagens missionárias de Paulo, todo mundo lembra, né? Porque ele vai numa primeira viagem com Paulo, mas ele larga Paulo no meio do caminho. Até interessante essa situação, é muito interessante. Ele larga Paulo. E quando eu leio o Evangelho de Marcos, eu lembro, nossa, se Deus não tivesse dado oportunidade a esse homem, ele não teria escrito esse Evangelho, né? Às vezes a gente não quer dar oportunidade a ninguém, porque a gente acha que aquela pessoa não merece uma oportunidade. Mas Deus é o Deus das oportunidades. E Paulo, ele numa das viagens missionárias, na primeira viagem missionária, ele fica chateado, porque esse João Marcos, ele abandona, larga Paulo no meio do caminho, não quer saber de Paulo. Aí ele deixa Paulo, tipo assim, me deixou na mão. E a gente que vive essas situações, o cara me deixou na mão, e dificilmente a gente daria uma outra chance para alguém que te deixa na mão. Vamos ser honestos com a gente mesmo, né? Fulano me deixou na mão, não, aquela pessoa ali, já dei uma chance e pisou na bola comigo, vou dar chance para mais ninguém, não. Há uma semana atrás, uma pessoa me perguntou, mas Jesus, ele perdoou Pedro? Alguém me perguntou. Ele perdoou, lógico. Mas onde está escrito na Bíblia que ele perdoou? Não está escrito na Bíblia que ele perdoou. Jesus perdoou Pedro. Não está escrito isso na Bíblia, não. Então, como é que a senhora sabe que perdoou? Porque está lá na Bíblia que ele perdoou, mas está na Bíblia como? Aí eu fui mostrar para a pessoa, né, digníssima pessoa, com calma, o Senhor me dá paciência. Fui mostrar para a pessoa a passagem de Jesus conversando, Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Pô, fala sério, Senhor. Perguntar de novo, você já me perguntou. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? De novo? Não acredito nisso. Apacenta as minhas ovelhas. Você vai para o grego ali, é profundo, né? Jesus estava dando uma chance a Pedro. E só dá chance quem Porque se você não perdoar, querido, você não dá chance a ninguém. Certo ou errado? Se você não perdoar, você não dá chance a ninguém. Nem eu. Você vai dar chance? Uma pessoa que você diz que você não consegue perdoar? Não perdoo. Mas eu não consigo perdoar. Não vou entrar nisso não, Senhor. Não vou falar isso. Eu quero dar Marcos, hein? Eu quero dar Marcos. Perdão não é uma opção, não. Perdão não é opção. Perdão é ordem de Deus e propósito do seu coração. Biblicamente, é ordem. Perdão é assim e assim. É vertical e horizontal.
Tá? Assim é ordem. Ah, mas é ordem? É. O grego ali é ordem. Perdoai-vos mutuamente uns aos outros, assim como Cristo perdoou vocês. Olha, assim é comparativo, tá certo? É igual. E como foi que Cristo perdoou a mim e a você? Na cruz. Perdoou você de quê? Dos pecados sem vergonha que você tinha, que você era. Que você merecia o inferno, eu também, então você merecia ir para lá. Aí você, pastor, a senhora fala que a gente merecia o inferno, mas você acha que você merecia o quê? O céu? Você peca pra caramba. Faz tudo de errado. Mas eu não tenho nada a ver com Adão e Eva, não. Não estava lá quando Adão e Eva pecaram. Mas a minha Bíblia diz que o pecado passou aí por um homem, atingiu a raça humana toda. Mas pastor, eu não tenho nada a ver com isso, não. Quem pecou foi Adão e Eva. Então, meu querido, agora mesmo que você merece o inferno. Mas por quê? Porque a minha Bíblia diz que o pecado entrou por um homem, a vida eterna também veio por outro homem. Então, se você não aceita o pecado, também não pode ter vida eterna. Está condenado ao inferno. Não, então eu não quero isso, não. Agora você quer. Você se reconhece pecador? Para ter o céu, você tem que se reconhecer pecador. Não é? Então, perdão, assim, é ordem. Agora, sim, é propósito. Eu só perdoo se eu quiser. Se eu não quiser, eu não perdoo. Pastor, mas é assim? Mas eu não sinto. Meu Deus, eu não quero falar esse negócio. Eu vou embora. Pastor, mas eu não sinto vontade de perdoar. Olha que interessante, eu vou usar essa expressão, sabe por quê? É o que eu mais ouço em gabinete pastoral. Acredito que ela também ouça, porque ela também é pastora, deve ouvir a mesma coisa que eu ouço. Não sinto, pastora, que eu tenho, eu não sinto o desejo de perdoar. Eu não sinto, Senhor, o desejo, não sinto vontade de perdoar. Mas quem falou que você tem que sentir? Quem foi que falou? Pastor, eu não sinto. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Quando você não sente vontade de comer, você come? Quando você não sente vontade de dormir, você não tem que dormir? Quando você não sente vontade de tomar remédio, você não tem que tomar remédio? Então, para com esse negócio de sentir que você não tem que sentir, não. Você tem que perdoar e ponto final. A gente não perdoa porque a gente sente, a gente perdoa porque tem que obedecer e perdoar e acabou. Meu Deus, existem algumas situações específicas que eu não estou dizendo que você vai conseguir caminhar junto, tá? Eu vou abrir esse leque aqui, tá? Mas você tem que perdoar, meu querido, você tem que perdoar. Faça sol, faça chuva, faça chuva, canivete, perdão é perdão. Pastor, mas eu vou perdoar aquele pecado tão cabeludo? Mais cabeludo que o seu pecado, é meio difícil de ser, né? A gente é pecador por natureza, e aí? A gente pecou também? Aí a gente fica olhando para o outro assim, mas aquele cabra sem vergonha merece uma coça, merece ser perdoado, mas ele fez isso. Existem situações... meu Deus, eu vou embora, tá? Vamos embora. Existem situações que Deus vai exigir, que você vai cobrar, que você vai exigir de você que você perdoe. E vai te testar até o último limite. Até o último limite. Às vezes o pecado pode ser aquele mais grosseiro, mas vai testar você para você perdoar. Sabe por quê? Porque o perdão na minha Bíblia e na sua Bíblia, o perdão de Jesus foi o perdão daquilo que é inamável, que a gente acha que não tinha como amar. Não dá para perdoar isso. Isso aqui é imperdoável. Mas, mesmo assim, ele perdoou. Então, o perdão que a gente precisa dar ao outro é a mesma coisa. Abrir o coração e dizer, Senhor, eu não consigo, mas eu declaro, eu quero perdoar. Eu declaro que perdoo. Deixa o Espírito Santo sarar. Amém, irmãos? Amém? Amém? Quem sara... agora eu vou dizer uma coisa aqui para você. Vou abrir outro leque aqui. Perdão, a gente precisa perdoar sempre, porque perdão é ordem e propósito. Perdão é ordem e propósito. Quando eu digo assim, é irmão, né? Irmão para irmão. É de
de lá para cá, de lá para cá. Assim é eu e Deus. Deus me dá ordem para eu perdoar e eu perdoo porque eu tenho que ter um propósito. Igual amor. Se eu não tiver um propósito de amor, eu não vou amar. A gente não, né? É assim, né? Mas veja bem, perdão é um propósito. Eu preciso empenhar um propósito de perdoar. E preciso respeitar o meu tempo da cura. Está todo mundo ligado no trono? Tá? Deus tem um tempo para sarar, um tempo para curar. Agora, a parte que ofendeu, precisa consertar o que fez. Está todo mundo ligado no trono? Tá? Assim, pastora, mas eu só vou perdoar se aquela pessoa lá se consertar primeiro. Perdão é incondicional. Eu não tenho que impor condição para eu perdoar o outro. Você não tem nada a ver com o outro, você tem que perdoar dentro de você. Agora, o outro, se o cabo da peste não se consertou, é problema dele com Jeová. Você que tem que perdoar dentro de você. Agora, para você caminhar, é preciso que haja arrependimento da parte do outro. Ih, Jesus amado. Está ligado no trono? Está todo mundo ligado? Tá? A gente precisa entender. Porque arrependimento é diferente de remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Todo mundo está entendendo o que eu estou querendo dizer a diferença? Eu perdoo sempre. Para conviver e caminhar junto, eu preciso continuar perdoando, preciso perdoar. Tá? Agora, é preciso que haja um conserto das partes, ou de um ou de outro, que cometeu a ofensa. Porque, senão, você perdoa, faz de novo. Você perdoa, está todo mundo entendendo? Faz de novo. Você perdoa, faz de novo. Você vai ter que perdoar sempre. Ah, mas ele fez 20 vezes. Continue perdoando as 20 vezes, porque é a sua tarefa como cristão. Lembra de Pedro? Senhor, até quantas vezes tenho que perdoar meu irmão? Até 7? Ele achou que crente que estava abafando, né? Até 7. Jesus olhou para ele assim, Pedro, fala sério, hein? Eu não te digo que é até 7, mas até 70 vezes, ou 7 vezes 7, 49, pô, 490 vezes. Ó, e detalhe, a mesma ofensa, tá? É a mesma ofensa. Por 490 vezes a mesma ofensa, Senhor, você só pode estar brincando comigo. O que Jesus quis dizer? Primeiro, que o perdão é ilimitado. Você não pode colocar um limite para perdão. Não, perdoei até aqui, agora eu não perdoo mais. A gente não é assim? Eu perdoei até aqui, agora eu não perdoo mais. Você vai ter, se errar 100 vezes, você vai perdoar 100 vezes. Agora, o limite que você tem que colocar é para caminhar junto. Entendeu a diferença? Mas perdoar, você tem que perdoar sempre. Porque se você não perdoar, quem vai adoecer é você. Ah, meu Deus do céu. Chega de falar desse negócio. Chega de falar desse negócio. Chega desse negócio. Jeová está falando alguma coisa aqui. Chega desse negócio. Né? Vamos pensar um pouquinho aqui. Tá? Vamos voltar para a apostila. Página 8. Acho que é 8, né? Bom, o conteúdo de... Bom, vou voltar, aliás, para a autoria. Marcos é esse discípulo, esse companheiro de viagem de Paulo, que é, na página 7, esse companheiro de viagem de Paulo que fez o que fez com Paulo. Aí, detalhe, quando chegou na hora, no finalzinho, numa segunda viagem, Barnabé, olha, vamos levar João Marcos também, a gente precisa levar João Marcos. Aí Paulo, não, comigo aí não vai não. Comigo não. Porque isso não, vamos levar ele era jovem, ele deve ter, né? Ele não pensou, era um rapaz. Não, comigo não vai. Não vou levar mais ele não vai comigo. Paulo foi intransigente. E por conta da sua intransigência, né? Ele e Barnabé se dividiram não, eles continuaram sendo irmãos em Cristo, mas eles se separaram na vida ministerial. Barnabé foi para um lado, Paulo foi para um outro lado, seguiram caminhos diferentes. E por conta do caminho diferente que seguiram, duas frentes novas, frente missionária, surgiram, né? Deus, né, permitiu aquela situação, conduziu, e Barnabé seguiu com João Marcos e Paulo seguiu com Silas. E tomaram rumo diferente. Alguns anos depois, Paulo já estava velho, envelhecido, estava preso. Aí, quando ele escreve a sua carta a Timóteo, ele fala assim, Timóteo, quando você vier,
você traz isso, traz a capa, traz não sei o quê, e traz João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Eu acho isso lindo e tremendo. Sabe por quê? Porque aquele homem de coração intransigente, que não quis que levasse João Marcos na primeira viagem missionária, na segunda, porque na primeira ele, tipo assim, amarelou, no final da vida, ele já tinha envelhecido e ele reconheceu que João Marcos era útil. E esse João Marcos, que Paulo considerou útil para o ministério, é esse Marcos que escreveu o evangelho que eu e você temos em mãos. Às vezes, uma pessoa é descartada por alguém, ninguém dá nada por aquela pessoa, não é assim? Às vezes, eu olho para aquele irmão, não dou nada para ele. Às vezes, você não dá nada para aquela pessoa, mas Jesus dá. Jesus dá. Foi assim até com Davi, no início do seu ministério, quando ele foi ungido, logo quando Samuel foi à sua casa. Nem o próprio pai, Jessé, lembrou dele. Você não tem mais filho? Acabaram-se os mancebos da sua casa? Ah, tem um que está lá no quintal, lá, cheirando a cocô de ovelha, está lá. Ele cuida das ovelhas. Manda chamar o menino, vai lá, chama o moleque lá, de calça curta. Aí mandou chamar Davi. Eu estou parafraseando a história, porque Davi não usava calça curta, né? Aquele contexto era a túnica, né? Mas eu estou porque era no sentido de que ele era um molecote. E traz. Aí, quando ele entra, vermelho, suado, pelo de ovelha, cheirando. Aí o Senhor fala para Samuel, Samuel, é isso aí, pode ungir? Olha, mas Samuel, Jessé fez passar todos os filhos diante de Samuel, não era nenhum deles. Ninguém dava nada por Davi, nem o pai lembrou que ele existia, mas ele era o escolhido do Senhor. Às vezes, irmão, ninguém dá nada por você. Acha que você não serve. Você amarelou. Vocês já pararam para observar que nós somos rápidos no gatilho para colocar o defeito do outro, o pecado do outro na conta? Fez uma vez comigo, não esqueço mais. Aquele irmão ali, pastora Marlete vai botar ela, aquela irmã ali, aquele irmão. Pô, mas ele fez isso há 4 meses atrás. Não, lembra dele? Não, 1 ano atrás ele fez isso. Ela fez isso. Aí a gente dificilmente quer dar uma oportunidade. Aí eu fico pensando novamente no colégio apostólico. Se Jesus tivesse pensado como nós pensamos, se ele tivesse pensado como nós, nenhum daqueles 12 homens que ele escolheu ele teria escolhido. Porque Jesus escolheu 12 homens que, quando a gente lê a Escritura e lê a história deles, foram 12 homens mais improváveis para exercerem o ministério ao lado de Jesus. Já observou? Brigavam entre si, disputavam cadeira de Moisés, era ou não era? Disputavam lugar lá no céu. Um era traidor, o outro era cético, o outro era mão fechada, o outro gostava de dinheiro, era ganancioso. O outro era um publicano da coletoria, roubava do judeu para favorecer, que era o caso de Mateus. Se Jesus pensasse como nós, não teria escolhido nenhum deles. Mas Jesus escolheu 12 homens improváveis. E a igreja é formada por homens e mulheres improváveis. Que ninguém dá nada por você, mas Jesus aposta em você. Lembra da chamada Maria Madalena, da qual Jesus tinha expelido 7 demônios? Né? Vou lembrar dela. Que, né, olhava aquela mulher, talvez enquanto ela fosse uma endemoniada, aquela mulher era uma mulher improvável para seguir a Jesus como vou usar a expressão, discípula. Mas aquela mulher estava entre as 3 mulheres que foram até o final da morte na cruz ao lado de Jesus. Lembra dela? As mulheres, todo mundo foi embora, elas ficaram contemplando, e Maria Madalena estava ali. O amor que aquela mulher tinha por Jesus era tamanho, sabe por quê? Por causa da grandeza do tamanho da libertação que ela tinha experimentado. Quanto mais você valoriza a sua libertação em Jesus, mais você vai amá-lo. Você pode aplaudir a ele? Não é? Quanto mais eu valorizo isso nele, mais eu vou amar esse cara que me libertou. Mais eu vou amar.
Domingo eu pregava e estava dizendo, eu pregava em Gálatas, estava dizendo isso. Ismael e Isaque eram filhos do mesmo pai. Os dois estavam na casa do pai. Ó, não é? Não estavam? Os dois eram filhos de Abraão, estavam na casa do pai. Um era escravo, outro era livre. Um era escravo, o outro era livre. Quanto mais eu valorizo a libertação que eu recebi de Jesus, mais eu amo esse homem chamado Jesus que me salvou. Né? A gente precisa valorizar a salvação. Vamos lá, 10 minutos, nós ainda temos 10 minutos para a gente fechar. Bom, verdades, conteúdo de Marcos. Marcos enfatiza a ação e os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus constituem a marca do Evangelho de Marcos. Lembra do último capítulo de Marcos, quando ele fala, vamos para você que ele não termina mandando pregar o Evangelho, ele fala, e estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônio. Lembra disso? Quer dizer, Marcos ele vai enfatizar o final diferente de Mateus, porque ele vai enfatizar que os milagres e os sinais acompanhariam a pregação do Evangelho. Exatamente por isso. Por quê? Porque ele quer apresentar um servo que faz. Como é que o romano creria em Jesus se ele não visse um Jesus poderoso? Entendeu? A preocupação de Marcos, tem que ver um Jesus poderoso. Para cada um de nós aqui tem uma história de conversão. Cada um. Se eu fosse perguntar a cada um, levanta. Como você conheceu Jesus? Como foi que você conheceu Jesus? Como foi? Como você conheceu Jesus? Eu conheci Jesus de uma forma única, já expliquei aqui. Meu temperamento é um temperamento mais tranquilo, mais introvertido, mais na minha, né? Mais no meu jeito de ser. E Jesus me falou de uma forma muito especial. Não botou faca no meu pescoço, mas eu conheço relatos e relatos de pessoas que conheceram Jesus de uma forma inusitada, no meio do fogo, né? No meio do barulho. Mas não é verdade? Por quê? Porque Deus conhece o seu coração e sabe a necessidade. Não, aquela pessoa ali, eu vou precisar me manifestar assim para que ela possa me conhecer. É ou não é? Deus não faz, não é verdade? Deus faz da forma que Ele quer fazer, né? A gente, às vezes, pensa e acha que todo mundo vai para Jesus da mesma maneira. Até porque não vai. Porque as lutas, as dificuldades que cada um enfrenta, é a forma que Deus encontra para poder alcançar e tocar o seu coração. Sabe por quê? Deus é o Deus que quer chamar a sua atenção. Não é? Deus é o Deus que quer chamar, Ele vive para chamar a sua atenção. Como foi que Ele chamou a atenção de Moisés? Como você acha que Moisés pararia para ouvi-lo? No meio de uma árvore maluca que pegava fogo e não se consumia. Mas não é? A árvore pegava fogo, ué, que negócio é esse esquisito, está pegando fogo, mas ela não acaba. Eu nunca vi a árvore pegar fogo. Se fosse eu ia sair correndo. Eu acho que tem um fantasma aqui, vou correr. Porque, né, a árvore pegava fogo, mas não se consumia, não acabou. Está pegando fogo, a cinza vai começar a cair, mas não se consumia. E Moisés, aquilo ali despertou atenção. Deus queria falar com ele, mas ia falar como? Ia falar como Samuel falou. Samuel. Lembra de Samuel? Ele não entendeu nada. Nada. Sacerdote, escutei uma voz me chamar. Como é que te chamaram, Samuel? Me falaram assim. Volta a dormir. Voltou a dormir. Até que você... falou de novo? Quando falar de novo, você fala assim, fala, Senhor, porque o teu servo... Olha a forma diferente como Deus chamou Samuel e como chamou Moisés. Moisés foi um negócio inusitado, no meio do fogo. E como foi que Deus deu as leis no Sinai? No meio do fogo. Então, Deus ele se manifesta diferente para cada um de nós. Né? Uma pessoa mais tranquila vai conhecer Jesus de uma forma. É ou não é verdade? É. Às vezes vai ali, ó. Certa vez, eu acho que já contei, que eu vou encerrar contando, nós temos 7 minutos. Eu pastoreava um outro ministério há muitos anos atrás. E, nessa época, as minhas filhas eram adolescentes. Aquela faixa de 15 anos, tinham 14 para 15. E elas faziam aqui na praia. Eu não morava aqui, eu morava nessa época ainda em São Gonçalo. Mas não sei se os irmãos mais antigos lembram, na praia de Caraí tinha uma escolinha de futebol, lembra? Uma escolinha de futebol, jogava futebol ali na praia.
na adolescência delas, elas jogavam ali, naquela escolinha ali. Só que adolescente não pode andar sozinha, né? Então a gente tem que levar, né? A gente tem que ir, porque tem que ficar vigiando, né? Um olho aqui, um olho aqui. Você não pode deixar adolescente sozinho, então a gente ia. E nessa época elas estudavam espanhol, elas estavam fazendo curso de espanhol. Então tudo que era novidade de espanhol, né? Porque para quem está fazendo o curso, né? Novidade, uau, qualquer coisa que aprende, né? E eu lembro que eu sempre sentava, ficava esperando o jogo terminar para poder levar embora, né? Para casa. E uma vez ela chegou em casa e falou: mãe, quero te contar uma coisa maravilhosa. O que você quer me contar? Conheci um amigo maravilhoso lá na praia. Mas como assim? Não, no intervalo a gente vai beber água. Eu conheci, fiquei conversando muito com ele, porque ele fala espanhol. Mas ele é de onde? Ele é da Venezuela. Aí era tudo, prato feito para ela, né? Estava estudando espanhol, o cara era venezuelano e queria conversar com o rapaz, né? Aí ela contando, então tá bom, a gente vai lá, mãe, que legal. Tá bom, um dia a gente vai conhecer, você me apresenta ele. Aí um dia eu cheguei, sentei, aí quando veio o intervalo, na hora que eles vêm enxugar o suor, beber água, aí ela veio com, ele estava sentado também, olhando os pessoal jogando, né, e sentou. Ela, mãe, quero te apresentar, esse aqui é o meu amigo Jesse. Me apresentou ele, aí ele começou a falar em espanhol, aí ele começou a conversar. Aí eles voltaram para jogar, a gente ficou conversando ali, ele batendo papo, ele começou a contar um pouco da vida dele. Aí ele começou a falar da situação dele, que ele veio da Venezuela, estava no Brasil há pouco tempo, legalizando o documento para ficar ali, para ficar no Brasil, mas que ele era uma pessoa, que ele era muito sozinho, porque era filho único, e que ele tinha muita sede de Deus, porque ele tinha feito consagração a Hare Krishna no país dele lá, tinha os cabelos consagrados a Hare Krishna, mas que ele tinha muitas dúvidas em relação ao Evangelho. Porque a sua filha falou que a senhora é pastora, e eu queria muito ouvir falar da Bíblia que vocês leem. Aí ali sentado naquela areia da praia, naquela calçada, comecei a falar para ele de Jesus, falar de uma forma suave, e ele parecia ser muito tranquilo. Não falei que ele ia para o inferno, não falei nada disso para ele. Aí eu fiz um convite: se você quiser dar um pulinho lá na nossa igreja, para você conhecer o ministério lá. Eu vou. Aí, mesmo que ele marcou, ele foi. E naquele dia que ele foi, ele aceitou Jesus. Entregou o coração a Jesus, com aquele sotaque dele espanhol, que a gente teve que aprender a lidar com ele e conviver, né? Porque a gente começou a conviver com ele. Aí esse rapaz, ele foi minha ovelha durante 8 anos. Ele já está na glória, mas eu pastorei durante 8 anos. Mas foi um menino assim abençoado, abençoadíssimo. Um menino assim abençoado, fez seminário, estudou a palavra, era amante da palavra de Deus. Mas ele foi para Jesus de uma forma tranquila. Não foi no meio do barulho, no meio do fogo. Por quê? Por causa da característica dele. De repente, se eu tivesse falado que ele ia para o inferno, eu não teria ganho para Jesus. Mas Jesus alcançou ele assim. Então, a gente precisa entender e lembrar que Deus usa cada um de nós com a nossa característica, assim como usou Marcos e como usou Mateus, usou tantos outros. Você não tem que ser o outro, você tem que ser você e deixar Deus te usar do jeito que você é. Você pode aplaudir a Ele? Amém? Semana que vem a gente vai encerrar Marcos, vai entrar em Lucas, amém? Não faltem, porque nós vamos entrar em Lucas, estudar o Evangelho de Lucas.